Olá, pessoal. Continuando com a nossa leitura do livro O que Jesus diria, do autor Tony Cook, estaremos lendo o capítulo 9, título Correções e Advertências. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Assim como alguns podem pensar que Jesus nunca diria algo positivo a uma igreja, provavelmente também há outros que acreditam que Jesus nunca diria algo negativo ou corretivo a uma congregação. Ambas as visões são extremas e estão incorretas. Aqueles que pensam que Jesus só teria coisas animadoras a dizer podem argumentar: Deus só vê o que é positivo, porque fomos purificados e justificados pelo sangue de Jesus. É verdade que fomos justificados através da obra redentora de Cristo, vê 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Mas Jesus também está muito ciente do nosso comportamento, das nossas crenças e dos nossos atos, os quais ele deseja que reflitam a sua natureza. Ele nos ama o suficiente para nos dizer quando estamos seguindo por uma direção errada e nos dirá, inclusive, quais são as consequências, advertindo-nos do que acontecerá se persistirmos em seguir pelo caminho errado. Antes de vermos as correções específicas de Jesus dirigidas a cada igreja individualmente, é bom lembrar que, de acordo com Pedro, o julgamento começa na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Além disso, o livro de Hebreus nos lembra do papel valioso da disciplina de Deus em nossa vida. Após falar sobre o valor da correção, o autor afirma: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitado, fruto de justiça. Hebreus 12, verso 9 ao 11. É muito importante lembrar que Deus não nos diz palavras de correção porque nos odeia ou está contra nós. Ele também não nos corrige para nos condenar ou para nos desanimar. Há uma enorme diferença entre a correção e condenação. Jesus nos corrige porque nos ama e deseja nos libertar de tudo que possa interferir em nossa comunhão com Ele ou desacreditar nosso testemunho perante o mundo. Uma das ilustrações mais claras disso é o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, a que não recebeu elogio, mas somente correção. Aqueles a quem eu amo, terna e profundamente, eu digo as suas faltas, trago convicção, convenço, reprovo e castigo. Eu os disciplino e instruo. Portanto, seja entusiasmado e ardente. Queime com zelo o arrependimento. Queime com zelo e arrependa-se, mudando sua mente e sua atitude. Apocalipse 3, verso 19. Observe que quando Jesus nos corrige é porque ele nos ama, terna e profundamente. Vejamos as palavras específicas de preocupação e correção que Jesus destacou aos pastores sobre a saúde de suas congregações. Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. Jesus prossegue advertindo-os: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 5. Pérgamo: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, verso 14 ao 16. Tiatira, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, do verso 20 ao 23. Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, do verso 1 ao 3. Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 20. Você observou a palavra arrepende-te em cada uma dessas advertências? Jesus disse às 5 igrejas que se arrependessem. Ele queria que cada igreja tivesse uma mudança de mente, comportamento e ação. Mesmo que elas estivessem indo bem em outros aspectos, havia áreas que precisavam de ajuste. O que você acha que Jesus esperava que os pastores, os mensageiros, fizessem com as informações que ele trouxe à atenção deles? Será que eles iriam apenas ler os comentários para as congregações uma vez e depois voltar a fazer as coisas como de costume? Em vez disso, creio que os pastores das 7 igrejas teriam feito o que Paulo instruiu Timóteo a fazer. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. É provável que esses pastores tenham abordado essas questões repetidamente em suas igrejas ao longo de um período de muitos e muitos meses, a fim de garantir que esses problemas fossem completamente tratados e resolvidos. Você deve ter observado que Jesus só deu palavras de correção a 5 igrejas. Ele não dirigiu palavras de repreensão às igrejas de Esmirna e Filadélfia. Não sabemos exatamente o porquê, mas faz sentido pensar que Jesus pode ter poupado a igreja de Esmirna de qualquer palavra de correção por causa da pressão e da perseguição que eles estavam sofrendo. Também parece que a igreja de Filadélfia era menor e mais limitada em recursos que as demais congregações. E é possível que Jesus tenha sentido que não era necessário corrigi-la.
Talvez eles já estivessem fazendo o melhor possível com o que tinham para trabalhar. Em vez disso, Jesus simplesmente apontou o potencial deles, dizendo: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Quando Deus dá uma palavra de correção, quer seja para nós individualmente ou para o coletivo de crentes, podemos ter certeza de que é em nosso benefício. Quando traz uma questão à nossa atenção, é para nos trazer vida e não morte, bênção e não maldição. Como Salomão escreveu, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10:17. Quando nossos corações são humildes e quebrantados, podemos receber palavras de correção e fazer ajustes necessários com a ajuda do Espírito Santo. Respondendo a ele de maneira adequada, podemos ter certeza de que o plano de Deus para a nossa vida se cumprirá e não será interrompido. Oração. Senhor, agradeço por me ajudares a ter a humildade e a graça para não apenas receber a afirmação de ti, mas também correção e repreensão. Ajuda-me a lembrar sempre que tu não me corriges para me entristecer ou para me condenar, mas para me ajudar a ser participante da tua santidade. Eu te peço que me ajudes a ter um coração sensível para que eu seja sempre rápido em me arrepender e a fazer ajustes quando for necessário. Amém. E aqui concluímos o capítulo 9. Sejam abençoados na prática da palavra.